estamos de regresso à Europa 28. Professor Correia de Campos, os eurodeputados também fazem lobby pelos interesses dos respectivos Estados-membros? Com certeza que fazem. E é por isso que é muito importante distinguirmos aqui entre o lobby económico e o lobby nacional, não é? Mal feito seria se, porventura, os deputados nacionais, que representam os cidadãos da Europa, em princípio, não tivessem uma noção também daquilo que são os interesses nacionais. Não é que eles estão lá para defender os interesses nacionais. Aquilo não é um Parlamento dividido em nações. É um Parlamento dividido em grupos parlamentares, em partidos e, portanto, em temáticas, ideologias e posições em princípio, sobre a Europa. E a ocupação de tempo é tão grande que é mais fácil um deputado nacional esquecer os interesses do seu país do que estar sempre a agir como lobista nacional, porque a ocupação é muito grande, o ritmo é muito intenso, etc. Bom, mas dito isto, temos que partir do princípio de que não há medidas de êxito absoluto nesta matéria. A transparência não tem medidas de êxito absoluto. As medidas são aproximativas, todas. Não há nenhuma bala de prata que resolva o problema da transparência. E também há limites, não é? É evidente, o limite principal é o da privacidade. Não se pode, naturalmente, estar a ser tão invasivo das pessoas que se violem princípios básicos de direitos individuais, como sejam os direitos da privacidade. Agora, há instrumentos, num grande parlamento como é o europeu, há instrumentos já muito importantes na transparência. O sentido de voto registado. Quer dizer, todos os votos são conhecidos no instante em que porque há um registro eletrónico e, portanto, toda a gente sabe em quem votou, em que posição tomou, e as posições não são sempre a favor da disciplina partidária ou do interesse nacional. Há muitas posições que são contraditórias, mesmo dentro do interesse nacional e da disciplina partidária. Por outro lado, a forma como os regulamentos são analisados no Parlamento e os diplomas, os documentos, que vêm da Comissão, como se sabe, que é o órgão técnico que os prepara, a forma como são analisados obriga a que haja um relator obrigatório e um relator sombra. E a escolha do relator e do relator sombra, sobretudo do relator principal, não é fácil. Porque há contingentes, há uma distribuição por lei de Ondet, em primeiro lugar por grupos parlamentares, depois não há lei de Ondet na distribuição nacional, mas há acertos e organizações internas e, portanto, é muito possível haver desaguisados internos dentro das comissões sobre a escolha, uma vez por outra, sobre a escolha dos relatores. O que significa que a escolha é exigente, de certa forma, já é um filtro. Existir obrigatoriamente um relator sombra, que anda sempre em cima daquilo que está a ser escrito e que tem que se pronunciar, tem o direito de se pronunciar sobre a forma como está a decorrer o trabalho do relator, e relator sombras de todos os grupos parlamentares. Isso também introduz uma mecânica extremamente importante. A contraparte desta mecânica é que o Parlamento é muito forçado à negociação. E, sobretudo, porque não há nenhum grupo parlamentar que tenha maioria absoluta, a negociação é também ela própria um mecanismo de informação e um mecanismo de repartição de poder, de certa forma. Portanto, a complexidade e a dimensão do Parlamento Europeu fazem com que exista esta matéria. Agora, sobre o lobby nacional e os interesses nacionais, mas se quiser pode passar a palavra. Já lá vamos. Gonçalo, ouvimos a perspectiva por parte do eurodeputado. Pergunto-lhe como é que é o dia-a-dia de um lobista em Bruxelas, como se faz o lobby em Bruxelas? Acompanhamos os temas que são prementes para os nossos clientes, os representantes, portanto, dos interesses que nós estamos a acompanhar e a representar, os temas, os relatórios, as decisões que são tomadas não só a nível da Comissão Europeia como no Parlamento Europeu, e agendar as reuniões para apresentar esses mesmos temas e tentar influenciar e apresentar o ponto de vista de quem estamos a representar. Professor Martins Lampreira, no seu livro O Lobby na União Europeia, diz que em Portugal o lobby é político, mas em Bruxelas é técnico.
Quer explicar estas duas diferenças? Pois, é um pouco uma visão nacional. Enquanto a atividade no nosso país não é reconhecida e muito menos regulamentada, não deixa de ser engraçado ver que os sucessivos governos utilizam a técnica do lobbying para defender os interesses dos países, não é? Se nós vencemos, se conseguimos a autodeterminação de Timor, foi porque contratámos na altura, estou falando de 98, 99, já não me lembro bem, contratámos um lobbyista americano, né, o Bruce Cameron, para fazer lobby no Congresso. Né. Se conseguimos ter o António Guterres na Acnur, no Refugiados, também porque contratámos a Madeleine Albright, que é lobbyista atualmente, portanto trabalhava com a administração Clinton de antes, para dar apoio. E da mesma forma que nós fizemos, as outras partes fizeram idênticos. Portanto, não há nada. O que não deixa de ser engraçado é que normalmente os governos, o espanhol faz a mesma coisa também. Quando recorre a essas brigadas ligeiras, digamos, fora das instituições normais, não gosta de o dizer, então faz um pouco às escondidas. Mas é um pouco tolice, porque depois está online passado 24 horas. Não é? E pensa Portanto, saber. O gato escondido Aliás, com o rabo de fora. Não é? Portanto, no estudo, a Lobby a descoberto o mercado de influências em Portugal, da Associação Transparência e Integridade, um dos exemplos que se dá exatamente depois do pedido de resgate, que o governo português terá contratado alguns lobistas internacionais para um lobby no sentido de melhorar a imagem e a credibilidade de Portugal nos mercados financeiros. É um contrassenso. A pergunta é para os dois, ou para os quatro, é um contrassenso o lobby não estar regulamentado em Portugal, mas o próprio governo recorrer a estas atividades. Professor Luís Sousa. Contrassenso não é a realidade. Nós, de facto, ainda não... Enfim, há uma peça de legislação que, pelos vistos, está a ser elaborada. Não sei se conseguirá estar pronta até às eleições. Eu acho que o mais importante é sublinhar, até para os telespectadores, o que é que está em causa com a não regulamentação do lobby, e que já foi aqui dito pelos vários intervenientes, é a questão da assimetria de influência. E isso quer dizer, um regime democrático, o nosso, embora seja de uma tendência mais corporativista, mas a verdade é que se vão constituindo vários grupos económicos, todos procuram influenciar as decisões de forma que não colidam com os seus interesses, com as suas expectativas de crescimento no mercado, etc. E tanto a influenciar, sobretudo, como disse, matéria de regulamentação do mercado, que é essa que lhes afeta mais diretamente. E uns têm mais poder que outros, isso é perfeitamente natural. O que não podemos é tornar isto num jogo de exclusividade. Portanto, a questão das assimetrias de influência tem também a ver com outro problema, que é o de acesso seletivo aos decisores, e depois de tudo isso, aliás, muitas das vezes forçar small players a outras vias para conseguir ter influência. Portanto, é esta, de resto, como a atividade de financiamento partidário, que de certa forma está ligada, mesmo a nível europeu, com a questão do lobbying. Basta recordarmos do caso Bernie Ecclestone e do lobby das empresas de tabaco e, portanto, de um donativo que eventualmente terá sido dado ao Partido Trabalhista, e que depois aquilo resultou até num escândalo bastante grave, porque é uma coisa que os britânicos não toleram de todo, é que um Primeiro-Ministro menta no Parlamento. E o Primeiro-Ministro mentiu no Parlamento, e isso ficou registado, tanto é que hoje praticamente nem se fala de Tony Blair, Tony Blair consultor no Reino Unido. Portanto, foi um Primeiro-Ministro que muito rapidamente caiu na desgraça por várias razões, não foi só esta, obviamente. Mas essa ligação existe, e, portanto, este clima de opacidade que obriga muitas das vezes, como disse, small players a procurarem outros meios de influência, e isso é que, de facto, nos levou
a realizar este estudo, que foi parte de um estudo mais alargado europeu. No nosso caso era bastante difícil porque não havia legislação nenhuma e, portanto, a dificuldade era saber por onde é que começamos. Tivemos que começar por compreender as redes e os recursos e os atores que procuram influenciar os processos de decisão, e depois também acabamos num conjunto de recomendações, quais incluímos também a questão da pegada legislativa, que achamos importante não apenas do ponto de vista da transparência, mas também do ponto de vista da accountability, da prestação de contas, porque quer dizer, o cidadão tem que saber como é que a legislação que afeta a sua qualidade de vida, que afeta o seu dia-a-dia, como é que ela é feita e quais foram os grupos de interesse que influenciaram essa legislação, e depois julgar o decisor na altura certa sobre os resultados conseguidos. Se achar que ela foi penalizadora, vão sancioná-lo; se acharam que não, vão gratificá-lo seguramente nas eleições. Mas isso é parte digamos, de um sistema de accountability que tem que estar presente, precisamente para que não continuem estas suspeitas sobre os atores, sobre os processos legislativos, e suspeitas, inclusive, de captura, que é o mais grave. E aquilo que nós temos vivido ultimamente não é tanto as suspeitas de corrupção de pequeno porte, é esta corrupção legal, institucional, de captura de processos regulatórios ou legislativos. Professor Correia de Campos, um político fora do ativo é um bom lobista? Se a pergunta tem natureza pessoal, eu diria que eu não sou tem candidato, pessoal não sou candidato nem, de ter essa estou muito experiência. habilitado, mas não vejo razão nenhuma para que um político, agora, que não seja um político de entrar e sair, que entre pela porta giratória, não é? Quer dizer, se sai da vida ativa e depois pensa intimamente voltar a entrar na porta revolving door, não é? Isso já não me parece aceitável, mas não tenho nada contra o facto de os políticos do ativo, ex-políticos do ativo, passarem a ser pessoas influentes e partilharem, defenderem interesses, desde que sejam absolutamente esclarecidos. Bom, mas ainda voltando a Bruxelas e à nossa representação nacional, eu creio que, e lamento isso, é muito pouco visível o lobby nacional em Bruxelas, é muito escasso. É visível o lobby das multinacionais, mas o nosso é muito pouco visível. Eu só identifiquei praticamente agricultura, energia e associações empresariais e mais nada. E Portugal perde com isso, naturalmente. Portugal perde com isso, no contexto, perde com isso. É evidente que os deputados esgadanham-se para fazer o seu melhor nesse sentido e para ultrapassar, para contactar diretamente e falar diretamente com os detentores do interesse na legislação, que neste caso sejam os governos. Eu estava na oposição e falava muitas vezes com o governo sobre assuntos que eu reputava serem de interesse nacional e colaborei muito diretamente e bem, e de forma positiva. Olha, por exemplo, nas redes transeuropeias de energia, se nós um dia viermos a ter passagem de energia elétrica nos Pirineus, resultou de um excelente trabalho conjunto. Bom, a segunda questão, a questão da assimetria da informação, que é uma situação importante. Os parlamentares realmente não podem fazer milagres e não podem passar o dia e a noite a estudar e estarem tão bem informados como todos os outros. E, portanto, se se limitam também a uma posição receptiva, é evidente que são mais influenciados por quem tem mais informação e quem lhe faz chegar de forma mais direta. Até no passado havia quem comentasse que na primeira e a segunda bancada do Parlamento, no arco de poder, havia sempre representantes de um grande grupo nacional, financeiro. Isso, enfim, eu não subscrevo esta afirmação, mas a verdade é que a afirmação existia. Por outro lado, o parlamentar tem que ser informado e educado. O parlamentar tem muita inexperiência perante a pressão, muita inexperiência, justamente porque nunca sabe, quer dizer, está sempre pouco à vontade. Como a pressão não está registada, não é aberta, não é transparente, ele não sabe se deve receber a pessoa, se não deve receber a pessoa, se deve receber em segredo, se não deve receber em segredo. Eu creio que não há nada como realmente a transparência para que a informação seja fluida.
Dr. Matias Lampreia, faço-lhe a mesma pergunta. Um político, quando deixa de estar no ativo, é um bom lobista? Pode ser. Claro que tem aqueles períodos de nojo, como se diz, não pode sair da política e entrar imediatamente numa instituição, mas quer um governante, um deputado, um eurodeputado, um comissário, o que acontece muitas vezes no mundo inteiro, o facto de conhecerem os aspectos técnicos, digamos, e os meandros jurídicos, portanto, o ciclo de vida dos dossiês, tudo isso, é uma mais-valia importante. E não é de admirar que, não tenho os números, não sei se são um terço ou um quarto dos lobistas em Bruxelas já ocuparam em Washington, não sei, mas esse também sei que em Washington também isso acontece, os antigos senadores e tal, já ocuparam cargos políticos e passaram, digamos, para o outro lado da barreira, se quisermos, né? Pressionar, digamos, os decisores políticos. Gonçalo, como disse o professor Correia de Campos, faltam aos grupos de interesse portugueses a capacidade para influenciar as decisões em Bruxelas? Faltam. E nós acreditamos que o facto de nos termos registado em Bruxelas pode-nos ajudar a sermos relevantes, sermos atores relevantes para precisamente acabar com essas assimetrias. Assimetrias não só Lisboa e Porto, que são as principais cidades de Portugal, mas também das outras regiões. Nota-se uma grande falta também de interesse da parte das regiões. Curiosamente, o professor Luís Sousa há pouco referiu o número de organizações que já estão registadas em Bruxelas. Portugal, os dados mais recentes de ontem andam à volta dos 107 organizações que estão registadas. E se formos ver as organizações que representam o interesse de regiões, é muito diminuta, para não dizer quase nula. Isto comparando com o que acontece, por exemplo, com a nossa vizinha Espanha, em que estão representadas as várias regiões do país e, no fundo, pegando também nas palavras do professor Correia de Campos, acabam por ter um forte influência no lobby, digamos, no lobby do país e no lobby nacional. Mas mesmo com o registro de transparência, as grandes empresas continuam a ter um acesso privilegiado aos corredores comunitários, em detrimento, por exemplo, de uma empresa mais pequena ou de um setor com menos expressivo. Sim, porque eu acredito que isto também é um trabalho da nossa parte enquanto consultores, enquanto empresas de lobby e de public affairs, também é um trabalho de informação e de formação que temos que fazer e explicar as mais-valias que existe em estarem representadas e poderem representar os seus interesses junto dos decisores políticos. Nomeadamente, quem tem a ganhar, e o tecido empresarial português é eminentemente constituído por PMEs, que estão pouco representadas, têm muito a ganhar se puderem também apostar neste tipo de ferramenta. Eu vejo isto como uma ferramenta paralela também à do marketing ou à de comunicação. E se não se apostar neste tipo de ferramenta, estamos a perder influência no centro de decisão. No centro de decisão. Vou complementar o que disse o Gonçalo. A questão, isto não é fatal, e o peso das grandes empresas, dos grandes interesses no Parlamento, nos Parlamentos, não é uma fatalidade, quer dizer, as decisões não são tomadas devido às pressões deles, sendo maioritária a sua representação e maioritária a sua influência no contexto do lobby em geral. De maneira nenhuma. Bem pelo contrário, as grandes empresas, até os deputados muitos dos deputados têm uma sensação de pouca à vontade e de alguma fuga em relação ao interesse setorial. E vou-lhe dar o exemplo, o roaming, por exemplo. A luta contra o custo do roaming, no último Parlamento baixou de qualquer coisa à volta de 1.000 unidades, de despesa para menos de 200. E a comissária da altura prometeu que iria ser zero. Porque realmente a diferença, quando estava em 400, a diferença entre o custo de produção do roaming e o que as empresas de telecomunicações faturavam era de 1 para 10.
Quer dizer, era uma coisa absolutamente absurda. Bom, e isso prosseguiu. Elas, com certeza que elas fizeram lobby, apareceram, e os seus representantes, e elas individualmente, mas não venceram. Portanto, isto não é nenhuma fatalidade. Os grandes centros de influência não levam sempre a melhor. O secretário de Estado, Pedro Lomba, já admitiu ao Diário Económico, no mês de abril, que está a estudar uma forma de regulamentar o lobby em Portugal. Na altura, o secretário de Estado não afastava a hipótese de avançar ainda nesta legislatura, o que parece já difícil, embora também o Partido Socialista, num documento de agenda para a década, tenha inscrito a intenção de regulamentar a atividade. Dr. Martins Lampreia, há um lobby em Portugal para que não se regulamente o lobby? Quer dizer, não lhe vou chamar lobby, mas há uma certa má vontade de certos setores. Bom, para além do que o professor Correia de Campos já referiu, e o Gonçalo e o Luís de Sousa, continua a ser, até a nível da opinião pública, continua a ser uma atividade estranha e de quem toda a gente desconfia. Não temos tradição, ao contrário dos países do norte da Europa, as empresas, por exemplo, não entenderam, como disse, que foi o Luís, não, foi o Gonçalo, peço desculpa, que isto é uma ferramenta de gestão também, a nível corporate, não é? Os americanos têm uma designação engraçada, eles consideram lobbying é o corporate diplomacy, portanto é a diplomacia empresarial. Portanto, tal como o embaixador defende os interesses do seu país junto dos governantes de outro país, portanto o lobbyista defende os interesses das instituições que representa junto dos decisores políticos. E então, eu entretanto perdi-me. Se há um lobby para não se regulamentar o lobby. Estamos mesmo a chegar ao fim. Muito bem, então muito rapidamente. O que é que eu acho? Por exemplo, o caso dos grandes grupos em Portugal, e eu, como sabe, tenho já uma cruzada que já dura mais de uma dúzia de anos, uma cruzada pessoal para a regulamentação do lobby, e apercebi-me perfeitamente disso. Portanto, os grandes grupos não são contra, mas também não mexem um dedo para ajudar. Eles não têm dificuldade, como disseram, não têm esta dificuldade de acesso aos decisores. E depois temos um problema intrínseco português, mas que é assim, 1/3 dos nossos deputados na Assembleia da República não estão lá em full time. Portanto, cerca de 75, portanto, estão com um pé no privado, os escritores de advogados, e depois estão com um pé no público. Talvez também não tenham muito interesse em que a coisa mude. E não estão a cometer nenhuma ilegalidade, atenção, a Constituição reconhece isso. Mas também não ajuda muito, não é? Talvez por aí deve começar a limpeza dos conflitos de interesse, não é? Talvez. Eu agradeço aos 4 a participação neste Europa 28. Voltamos na próxima semana para mais uma viagem pela atualidade europeia.